ai, meu café. Gente, esse café. A palavra que o Senhor me deu para você. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, Senhor, planos de fazê-los prosperar. Amém, Jesus. Muita prosperidade. Ah, cada cliente você coloca um. Eu peço para Deus, eu estou fazendo uma oração, falando para Deus que não seja apenas um versículo, mas que Ele me use como instrumento para levar uma palavra que vai edificar, curar, libertar e que vai falar ao coração da pessoa o que ela precisa. Que legal. Eu fiz assim, um jeitinho da gente evangelizar, né? Então, hoje cada cliente levou um versículo que Deus mandou dos céus. É lindo isso. A gente tem aqui o privilégio. E quando a gente... Tem muita gente que espera ir para algum lugar para cumprir o ID, né? Mas quando a gente coloca o ID na nossa rotina, é outra coisa. É. E você sabe que por muitas vezes eu achava que eu não era digna, sabe? Sabe quando você tem tanto temor que você fica esperando o dia perfeito? Não, quando Deus me curar disso, eu vou e falo. Quando Deus me curar disso, eu vou e faço. Quando eu conseguir me libertar disso, eu vou e faço. Mas a verdade é: vinde a mim como estáis, né? Então, quando eu entendi isso, que foi no meu primeiro culto da igreja, foi no Luau, que Deus falou isso no meu coração, que Ele usa os incapacitados, né? Porque Ele pega os incapacitados e os capacita. E eu estava esperando Deus me capacitar para eu cumprir o meu propósito, entendeu? Foi ali que Deus falou no meu coração muito forte, naquele dia. E aí eu parei com essa bobeira, sabe? De achar que eu tenho que estar pronta. A gente não tem que estar, a gente nunca vai estar pronto. Santo só foi Ele, né? A gente nunca vai estar. Isso é verdade, a gente nunca vai estar pronto. Mas sabia que eu também, por muito tempo, Você também ficava assim? eu ficava assim. E eu tenho até, eu estou escrevendo um livro, né? Tem uma parte no meu livro que fala assim, só que eu falava assim, não, eu tenho que estar casada. Porque solteira, só Deus na causa, né? Não, eu tenho que estar casada, eu tenho que estar casada, porque aí fica mais fácil as coisas. E dessa vez que eu voltei para a igreja, eu falei, não, eu vou fazer e vamos ver no que dá, né? Porque a gente fica esperando. A gente fica querendo, na verdade, que eu percebi que a gente tenta ser perfeito para poder se chegar até Ele, entendeu? E Ele não precisa disso, né? A gente não é perfeito, a gente tem falhas. E Ele, pela sua misericórdia, Ele nos perdoa, né? Tem vezes, sem brincadeira, ali na Suzuki, Deus já me usou muito para falar com muita gente ali, sabe? Por que eu sei assim? Porque, por exemplo, a Tê, minha amiga, eu falava coisas com ela que ela falava assim, amiga, era o que eu tava pensando ontem à noite. E aquilo, pra mim, eu falava assim, Senhor, como o Senhor pode me usar sendo que eu nem tô na sua presença, eu nem vou na igreja mais? Sabe? Então a gente fica querendo colocar uma coisa tipo, que a gente tem que ter como fixo pra Ele poder nos usar. E não é assim, né? E muitas das vezes Deus falou com ela através da minha vida. Claro que não é para nossa honra, né? Mas sim para a glória do Senhor. E foi Mas bem. você não ficava surpresa? Eu ficava. Então eu ficava maravilhada. Eu ficava assim, mas como, sabe? Eu ficava assim, não, né? Não foi eu, não. Aí ela falava assim, não era. E a Terezinha, ela já chegou a falar para mim várias vezes assim, amiga, não parecia você falando. Parecia que você estava em outra dimensão, sabe? Quando eu dava uns conselhos pra ela, assim. Quando eu falava muito de Deus pra ela. Tá doendo? Tá. É porque foi onde bateu. É. Vai ter que colocar tape nesse dedinho. Que você tá usando assim, né? Eu tô botando. Mas eu acho que vai ficar mais duro hoje, porque o acrílico ele é mais duro que o gel. O café tá bom de açúcar? Tá. Você gostou? Eu gostei, só que eu não Mas tomo vamos- com açúcar. Ah, mentira!
Quando eu não coloco açúcar, ela fala assim, cadê açúcar? E quando eu ponho, você não toma com açúcar. Não, mas eu tomo também com açúcar. Mas não, mas tá muito doce? Não, não tá. Tá gostosinho, né? Mas eu sou mais um... Mas é porque aí tem um segredinho, não é um café puro. O que você sente aí quando você toma esse café? Então, ele tá doce, mas tá amarguinho também, né? É. O amarguinho sem açúcar. Aham. O que você fez nesse café? Tem um segredinho aí da casa. Qual é o segredo? Você não é maromba? Eu não. Você não treina? Desculpa. Descafeinado. Ah, descafeinado. Não, eu treino, mas, gente, eu treino por saúde, sabe? Você tem que treinar comigo. Porque a nossa academia é diferente, né? Se fosse mira, eu tava na mira, né? Mas eu não te conhecia. É, então. Se fosse mira, tá pra investimento. A fitness aqui eu não gosto, aí a gente falando mal da fitness aqui, mas eu não gosto da fitness daqui. Agora em Coçai, menina do céu. É. Em Toyohashi. É grande? Nossa, é grande, tem espaço. É outro nível. Nossa, o culto foi maravilhoso ontem, né? Você sabia que aquela palavra Deus já tinha me dado ela? Tijonas? Eu já preguei aquela palavra também. Na outra igreja que eu ia. Te na contramão. É, eu preguei de uma forma diferente, né? Mas ali ela falou surreal, né, mano? Que a Bíblia você pode reler ela várias vezes, o mesmo versículo, e cada vez Deus vai te dar uma forma diferente de ver aquela situação. Parece que é pro nosso. Depende do dia que você tá, sabe? Ele fala, o mesmo versículo fala com você por diversas vezes, dependendo do jeito que você tá, né? Eu acho isso muito legal. De várias formas diferentes. É, de várias formas diferentes. Viu? Já só inteiro. Porque esse é um dos dedos que eu uso pra... Ah, é? Mas aquela palavra, ela fala muito com nós no dia a dia, né? No Sabe? dia a dia. Porque a gente vive fugindo, né, da vontade. É o que a gente estava falando agora há pouco. A gente foge por medo de achar que a gente não é capaz. Ou de querer um rótulo, sabe? Acho que é religiosidade, É né? isso. É isso. Religiosidade, essa é a palavra. Porque, nossa, assim, não sei você, mas muitas vezes eu me senti incapaz pelo que os outros vão falar, vão pensar. Isso, exatamente. Eu também era assim. Assim, dizer que, nossa, né, eu tô 100%... Não, porque 100% só foi ele, né? Mas é um leão por dia. Que eu falo pra um amigo meu lá, eu falo, olha, é um leão por dia que a gente tem que matar. Buscar a perfeição? Não tem perfeição, eu acho. Você acha? Você acredita em perfeição? Eu acho que nessa terra não. A nossa natureza é pecaminosa, não tem como. Entendeu? É uma luta com a Diária, gente mesmo. constante, da carne e do espírito. Então hoje a gente vai estar forte, amanhã a gente vai estar... Um dia a gente acorda querendo louvar, outro dia a gente acorda pedindo força pra Deus e é assim. O importante é não parar, né? Mas a gente tem que falar desse testemunho, não? Seu pai, gente... Não, eu fiquei assim de boca aberta, porque... Sério? Sério. Redondinho, você quer? Redondinho. Porque é difícil, né, Sá? É difícil. Eu imagino que não foi fácil pra você. E você não sabe, menina, o que aconteceu. Olha só. Eu tinha esquecido que você ia vir pra gente gravar. Eu sabia que você era minha próxima cliente. Mas eu não lembrava que você ia gravar meu testemunho hoje. Essa cliente que saiu antes de você, eu tive que usar o meu testemunho do meu pai pra poder falar com ela.
Sério? Só que é ao contrário, ela é com a mãe, sabe? E aí eu fiquei. Aí logo você mandou mensagem. Aí eu falei que ia levar as coisas. É. Aí você lembrou. Aí eu lembrei, aí eu falei, nossa, que loucura, né? Tá vendo como que é as coisas? Mas seu testemunho é muito forte. E tem que ser falado, né, gente? Assim, o problema é que a gente fica esperando assim. Às dia vezes certo. o dia certo, a hora certa. Às vezes tem muita gente que fica esperando uma oportunidade também na igreja para poder contar. E não, a gente, assim, hoje em dia a gente faz a obra pela internet. Depois da pandemia, a internet é a nossa ferramenta de trabalho. A comunicação pela internet hoje em dia está muito além do que o normal. É. Sim. Só que eu, na internet, eu sou... Pode parecer que não, mas eu sou muito vergonhosa. Mas seus vídeos é lindo Da unha? É, da unha. Você falou que fez uns cursinhos, né? É, fiz. Eu comprei de uma russa. De vídeo de edição, essas coisas. Menina, eu não sei fazer. Nossa, eu tenho que aprender, só que eu odeio. É um pouco trabalhoso. Dá assim. muito trabalho essa menina, meu Deus. É muito tempo. Tem que tirar um tempinho só pra editar, né? Mas então, quer pausar aí se a gente começou? Não, pode direto. Porque eu só... Você corta depois edita? Não, eu jogo assim lá no YouTube. Aí no Instagram eu corto. Que bom. No Instagram. É que o outro eu cortei pra ver se o som, né? Então, o meu caso é que, como eu falei pra você, né? Eu acredito que depois que a gente conversou, porque como eu não tinha conversado com o meu testemunho ainda com ninguém, eu achei assim que começou a aparecer pessoas pra eu falar, sabe? E eu não posso chorar já, meu Deus. Mas assim, depois que você veio, a primeira vez que eu consegui falar do meu testemunho com você, tem clientes que têm aparecido pra mim e eu vejo que elas têm tanta necessidade de ouvir o que realmente significa o perdão. E eu falei, Senhor, por que essas pessoas estão vindo, né? E aí hoje aconteceu isso, tipo, dessa minha cliente sair e você logo mandar mensagem, eu nem lembrava que você ia vir pra gente gravar o meu testemunho. E aí eu falei, nossa, eu acho que é uma confirmação de Deus, né? Que eu preciso cumprir esse ID dele com o meu testemunho, né? E aí eu tava falando pra essa minha cliente, ela disse que toda a vida dela, ela não se deu bem com a mãe dela, né? Então, ela conversa com a mãe dela e tudo, mas não conseguem ficar nem no mesmo ambiente, porque brigam feio, né? E aí, ela tem as feridas dela, né, que ela começou a contar, mas não entrou a fundo. E aí eu peguei e falei pra ela, né, que às vezes a gente tem que se libertar disso, porque às vezes nossa vida fica travada por um perdão que não é a pessoa que tem que te pedir, é você que tem que se libertar disso, sabe? Porque quem tá ferido é você. A pessoa que te fere, ela não vai saber que... Ela pode até saber que te feriu, mas a dor vai ser totalmente diferente. A dor nela não vai ser igual a você, porque foi você que foi atingida. Então eu comecei explicando isso pra ela. Aí eu contei um pouquinho do testemunho do meu pai. Falei, olha, foi uma pessoa que meu pai me abandonou, eu tinha 3 meses. E assim conta minha mãe. Meu pai me abandonou, eu tinha 3 meses. Eu não fui criada pelo meu pai. Né? Meu pai, ele somente me registrou e voltou pro Japão. E desde então, a gente não se viu. Eu conheci meu pai, eu tinha 13 anos. E eu lembro que a primeira vez que eu conheci ele, eu idealizei. Agora eu posso contar pra você, assim, perfeitamente, né? Eu idealizei, assim, de um encontro com meu pai, assim, falei, nossa, eu quero encontrar meu pai, eu vou perguntar pra ele por que ele me abandonou, por que ele não me quis, sabe? Então... Perdão.
Então, Cíntia, quando eu conheci meu pai, eu idealizei esse encontro com ele. Então, eu falei assim, nossa, eu vou perguntar pra ele por que que ele não quis, por que que ele não ficou comigo. E eu só pensava em questionar ele. E eu lembro que meu aniversário tava tendo o meu aniversário da Cinderela. Minha mãe chegou... Com quantos anos? 13. Com 13. Eu ainda era uma princesa, tá bom? Aí... Mas nesses 13 anos você não teve contato? Não tive contato. Meu pai nunca me ligou, nunca me mandou mensagem, nunca me deu parabéns, ele nem sabia a data do meu aniversário. E aí, aos 13 anos, meu pai chegou. Eu lembro que eu tava brincando assim, né, na rua. Aí a minha mãe chegou e falou, você quer seu pai? Sabe? Depois de 13 anos. Não teve nenhum preparo. Não teve um preparo. Eu acho que foi uma negligência dos dois, sabe? Eu não tenho nada a ver do que aconteceu. Então, assim, eu acho que ela tinha tanta raiva dele que, sabe? É como eu acabei de falar, não corresponde sobre o outro, é mais sobre você, sabe? Mas olhando pro lado da sua mãe também, não foi fácil, porque ela fez tudo sozinha, né? Sempre sozinha. Aí, tipo, pra ela, e agora que você vai ver ela, né? Sempre sozinha. Sempre foi sozinha. E aí ela, esse aqui é seu pai. Eu, como assim, né? Aí ele tava eu lembro que ele tava com uma bolsa cheia de presentes do Japão que ele tinha trago. Aí eu conheci ele ali, e aí no outro dia ele me buscou para eu poder conhecer os meus outros parentes, né, por parte dele, que morava numa outra cidade. E aí sabe quando você idealiza até as perguntas que você quer fazer, mas chega na hora você não tem reação, porque você está esperando há tanto tempo. Eu só lembro de ter falado assim, oi. Aí minha mãe, não, fala direito, ele é seu pai. Oi. Não sei se eu achava, se eu falava pai, se eu falava oi, moço, oi, quem é você, sabe? Eu fiquei paralisada. E aí, aos 13 anos, ele tinha uma casa, um apartamento no Paraná, em Curitiba. Eu tava de férias da escola, né, em julho. Aí ele me buscou pra gente poder passar um tempo juntos, né. E aí eu lembro que meu pai, ele me levou pro Paraná, né. Fiquei lá com ele uns 2 meses. Não foi muito boa a minha experiência, assim. Ele não me bateu nem nada, mas ele queria me trazer pro Japão. Com isso, ele ficou falando mal da minha mãe. Então, o momento que ele tinha para poder criar um laço, uma conexão comigo, um vínculo, ele não conseguiu fazer isso, porque ele só falava mal da minha mãe, falava que minha mãe abandonou ele. E assim, eu nunca vou saber a verdade, sabe? É a história deles. E eu, como adulta hoje, entendo isso plenamente, né? Cada um tem o seu modo de ver da história. Mas e a Sabrina criança, entendia como? Como ele me abandonou, sabe? A Sabrina criança não queria ouvir aquelas atrocidades que ele estava falando da minha mãe. Queria que ele me falasse por que ele me deixou, por que ele não me quis, por que ele voltou pro Japão, por que ele abandonou. Eu lembro das escolinhas, assim, de festa de pais, assim, eu lembro até hoje, Cíntia, eu acho que devia ser uns 6 anos. Eu lembro que a minha avó sempre me levou pra escola, né? E eu lembro que eles faziam aquela lembrança de pregadorzinho que fazia uma gravatinha. E tava assim, eu nunca vou esquecer desse dia. E dói até hoje de lembrar, porque eu lembro que na escola tava todos os pais sentados. E as crianças todas foram abraçar os pais e eu fiquei procurando assim, porque eu sabia que era minha avó que viria, né? E aí minha avó chegou atrasada, tadinha. E quando eu avistei minha avó, eu saí correndo, abracei minha avó, né? Dei a gravatinha pra minha avó. Só que no meu coração eu via todas as crianças com os pais, né? E eu não tinha um pai, né? Então, é o que eu falo com meu esposo hoje, a falta de uma presença masculina, do pai na vida da criança. Principalmente, acho que nós mulheres, o primeiro amor é o pai, né? É o laço paterno. É o que eu falo pro meu marido criar isso com a minha filha. E não tinha, sabe? Eu não tinha. Mas a minha avó tava ali. A minha avó nunca me deixou
desamparada, né? Sempre foi nas reuniões, sempre participou de tudo. E ficou muito isso no meu coração. E eu queria falar tudo isso pro meu pai. Só que me travou, sabe? A Sabrina criança, ela não tinha a noção de que meu pai precisava talvez escutar isso, sabe? Então me travou, total. Eu não consegui falar com meu pai, não consegui dizer pro meu pai o quanto que aquilo me machucou, o quanto que aquilo me doeu. E aí a gente ficou juntos, assim, esse tempo. Só que o meu pai, ele era de uma religião que até hoje eu não sei qual que é. Porque eu lembro que ele me levou nessa igreja e tinha um caminho de luz, né? E ele queria que eu passasse nesse caminho. Só que esse caminho era velas, sabe? Muitas velas. Então eu já era evangélica, né? Eu já conhecia Jesus. Mas isso com os 13 anos. 13 anos. Eu conheci Jesus com 10, né? As vizinhas sempre levavam a gente pra igreja. Então eu conheci Jesus cedo. E o que aconteceu? Eu lembro que eu não queria passar. Aí meu pai pegou no meu braço assim e falou, não, você tem que passar, que aqui a sua mãe não tá aqui pra te defender, que agora é seu pai. Você é primogênito? Eu sou primogênito do meu pai, não, sou da minha mãe. Mas eu sou a única menina que ele tinha. E o sonho do meu pai era ter uma menina. Então eu não entendo por que... Entende? Eu não entendo porque ele me abandonou. Até minha madrasta fala pra mim que o sonho do meu pai era ter uma menina. E meu pai, não sei o que deu na cabeça dele, nunca vou saber, né? Mas ele falou assim com você? Falou assim comigo. E me jogou na fila, assim, pegou meu braço e me jogou na fila. Tipo, era a primeira vez que eu tava conhecendo ele, sabe? Então não foi boa a minha experiência. E eu só fui rever o meu pai depois, com 16 anos. Aí eu já estava maior, já entendia mais, já tinha um namorado na época. Meu pai voltou pra me rever, ele não quis nem pegar na mão desse meu namorado da época. Eu achei que ele tinha mudado, que ele ia voltar diferente, mas voltou da mesma forma. Mas dos 13 aos 16 você também não teve contato? Não. Ele não me ligava, não me mandava mensagem, nada. Era quando ele vinha ao Brasil, ia passear, ia lá, ia me ver. Como vim, vou lá ver meu amigo, rever o meu amigo, como se fosse assim, sabe? Eu tive 3 poucos encontros com meu pai. Eu tive aos 13 anos, 16 anos e 21 anos. 21 anos eu já estava... De 15 para 16 eu cheguei a passar Natal e Ano Novo com ele. Aos 21 eu já estava noiva do Matheus. Então, aos 21 foi quando ele voltou pro Brasil, ou ele já estava, porque eu não sei muito bem a trajetória da vida dele. Eu lembro que meu irmão me ligou, por parte de pai, e falou que meu pai estava doente. E foi onde tudo começou, né? Eu já estava fazendo a enfermagem, já estava trabalhando na área, atuando na área, então eu já sabia lidar, né, com pacientes. E ele falou, vem ver o pai, né, porque o pai tá ruim, o pai tá pedindo pra te ver, né, o pai deu AVC, venha pra você poder ver o pai. E eu falei, eu não vou. Com 21 anos eu escolhi não ir, sabe? Só que aí aos 23 eu já estava pra casar, ele deu 3 AVC, direto, um atrás do outro. E aí eu já estava trabalhando na área. Os 21? 21 foi quando ele deu o Deu o primeiro. primeiro. Só que ele deu o primeiro, só que os sintomas foram pouquíssimos, né? Então ele não ficou com sequela nem nada. Só que eu não quis ir ver ele. Ele ainda falava, ele ainda andava, tudo direitinho. Só que aos 23 anos, ele deu 3 seguidos. Eu continuei minha vida. Ele no Brasil, eu no Brasil, mas a gente não se via. Aos 23 anos deu já o terceiro. Deu o segundo, o terceiro, aí... Ah, o segundo, terceiro que você já estava perto. Sim, eu estava perto dele. E aí, Cíntia, eu lembro que ele deu o segundo, o terceiro, e meu irmão me ligou. Pai não tá bem, pai tá querendo te ver, tem como você vir. E aí eu falei, vou lá ver meu pai. Só que na minha cabeça, eu falei assim,
Vou lá ver ele, né? Eu tava trabalhando, falei, se precisar cuidar dele, eu vou cuidar como um paciente. Porque eu já atuava na área. Cheguei lá, eu nunca vou esquecer. Eu cheguei assim, ele estava deitado num colchão na sala. Minha madrasta estava fazendo café. Eu cheguei, aí meu irmão estava lá com ele, né? Que meu irmão parou a vida para cuidar dele, né? E ele estava sentado, aí eu peguei e falei, né? Oi, pai. E ele me olhou assim, ele estava deitado no travesseiro, só que ele já estava atrofiado, né? E aí ele estava assim com a cabecinha, que ele ficou atrofiado pelo lado esquerdo. Quando ele me viu, ele ficou muito agitado, muito agitado. Minha madrasta veio para poder acalmar ele, né? E aí eu peguei e falei, calma pai, abracei ele, calma pai, tem até uma foto desse dia. Falei, calma pai, abracei ele, falei, tô aqui, tô aqui. E aí ele ficava, ele não queria saber, ele queria viver aquele momento, só que ele tinha tanto pra me falar e ele não conseguia mais. Não podia. Porque, né, não falava mais. E ali eu me senti um lixo, porque aos 21 que eu tive a oportunidade, eu não fui, sabe? E por muito tempo eu me culpei por isso, sabe? Poxa, aos 21 ele queria falar comigo e eu escolhi não ir. Aos 23 ele já não podia mais e eu me senti um lixo literalmente. Foi aonde eu acho que Deus, a Sabrina que chegou até a casa lá, a casa dele aos 23, ela chegou de um jeito, vou cuidar dele como um paciente, ele é qualquer pessoa para mim, se ele morrer eu não vou sofrer porque eu não tenho amor como filha. Eu amo ele porque é o pai que Deus me deu, mas não tenho vínculo, então não vou sofrer. Só que quando eu vi o meu pai tentando me pedir perdão, ele ficava assim, Cíntia, não saía, mas eu, dentro de mim, eu sabia que ele estava tentando me pedir perdão. E o meu irmão lá não entendendo, minha madrasta não entendendo, mas eu estava entendendo perfeitamente, porque era comigo, né? Ali a cura era comigo. E eu abracei ele se acalmou, meu irmão deu remédio para ele dormir, ele dormiu. E aí eu fiquei lá na casa dele, dormi, Matheus foi também na época. E aí eu lembro que a minha madrasta falou que no outro dia, né, a gente acordou, minha madrasta falou que ele não estava bem, que ele não estava querendo comer. E assim, resumidamente, ele virou uma criança na minha mão, sabe? Entende que eu como criança, ele não fez nada por mim, ele nunca comprou uma fralda, ele nunca comprou um lenço, ele nunca me deu uma vitamina, ele nunca perguntou se eu estava com febre, ele não esteve comigo. E ali no momento que ele virou uma criança, meu irmão parou a vida para cuidar dele, mas eu também estava ali. E ele como criança na minha mão, eu ajudando o meu irmão a trocar a fralda dele, eu não sei qual foi o sentimento dele, mas comigo foi, eu só pensava assim, Deus, eu como criança não tive esse cuidado dele comigo, mas o Senhor fez tudo ao contrário. Como que louco, sabe? Eu tava ali trocando a fralda do meu pai, eu nunca nem tinha visto. Então pra ele, eu não sei se... Porque os japoneses, eles têm muito vergonha. Então ali eu tá tirando a fralda dele, eu lembro que ele tava meio olhando assim, sabe? Porque Deus permitiu, Cíntia, 4 AVCs. Mas não mexeu no subconsciente do meu pai. E o médico, até o final, o médico falou, pode falar o que você quiser, o seu pai, ele está super consciente. Ele sabe quem é você, ele sabe quem está falando com ele sabe de tudo. Então não mexeu com o subconsciente dele, ele sabia de tudo. E eu olhei pro meu pai e estava escorrendo uma lágrima. E eu trocando a fraldinha dele com meu irmão ali, sabe? E eu me senti um pouco constrangida, mas ali eu tratei ele com todo amor e carinho. E assim Deus foi fazendo brotar esse amor, sabe? Foi com cuidado, eu fazendo a barba dele, eu trocando a fraldinha dele.
eu dando uma sopinha na boca dele, eu dando água pra ele. Tudo que ele não fez, Tudo que ele não fez, você fazia. eu fiz por ele. E não foi uma coisa que eu programei. Foi acontecendo, os dias se passando, foi acontecendo. E aquele amor, aquela semente, foi sendo brotada no meu coração. A princípio, quando eu cheguei, eu senti como um paciente. E eu coloquei isso na minha cabeça. Ele vai ser um paciente para mim. Só que não foi. Eu mal sabia que Deus estava trabalhando de uma forma silenciosa, mas uma forma bonita, criando um laço. Né? Ele estava ali sofrendo daquele jeito, mas ele precisava estar daquele jeito para que a semente brotasse em mim e nele. Por mais que meu irmão, minha madrasta, todo mundo que estava ao redor não entendia, eu entendo que a nossa história no final da vida dele foi assim. Foi brotada uma semente no nosso coração, com um cuidado que eu já tinha para oferecer para ele. Agora imagina como ficou a cabeça dele, né? E eu me pergunto isso, sabia? Eu falo, Senhor, como será, né, que meu pai pensou? Porque como ele estava consciente, porque eu olhava para o meu pai a todo momento, ele só sabia chorar. A pergunta é, será que ele se perdoou? Então, Porque é um tapa na cara dele, né? total, né? Total. Mas assim, fiz para mostrar para as pessoas, assim, não. Muitas pessoas foram contra. Sabrina, não vai. E o que ele fez por você? Você tá parando tudo para poder ir lá? Eu vou. Só que eu também fui, eu acho que eu nem sei como eu fui, porque na verdade eu nem queria. Mas sabe quando só vai? Mas aí tem muito a ver com aquilo que você está falando no começo. Não interessa ele, a questão é você. Isso aí. Independente do que ele fez, é problema dele. Entendeu? Você não quer ser igual a ele. Isso aí. Foi esse pensamento que eu coloquei na minha cabeça, o tempo que eu estive ali. E aí, Cintia, eu lembro que teve um dia, né, que eu falei assim, eu quero que meu pai entre na igreja comigo. Porque até então, quem ia entrar era o meu tio, o irmão dele, que fez o papel de pai pra mim. E aí, o meu tio falou, primeiro vê com o seu pai, vê com a sua madrasta lá se vai dar pra poder levar seu pai, porque seu pai tá impossibilitado de andar. E a viagem era longa, né, de São José dos Campos até o Rio. Aonde eu morava dava umas 4, 5 horinhas, mais ou menos, ou menos, talvez. E a minha madrasta não permitiu, né? Porque o médico disse que como a viagem era longa, pra ele ia ficar muito cansado, né? E aí eu fiquei triste porque eu queria que ele entrasse comigo, né, na igreja. Mas aí eu casei, né, e meu pai lá, pro AVC, né? Meu irmão foi no meu casamento, minha sobrinha. E meu tio não pôde também entrar comigo, porque meu tio disse que não ia aguentar a emoção, sabe? Meu tio me tinha como filha mesmo, que era irmão dele. E com isso, com o passar do tempo, meu pai foi piorando. E eu ia lá visitá-lo em São José dos Campos, às vezes, quando dava. E aí, até que depois eu já casada, né, a gente já tinha dado entrada no visto pro Japão. E meu visto não saía. Eu falava, meu Deus, meu visto não sai. Só que tudo tem um propósito, sabe? E a gente só vai entender depois. Meu visto não saía, isso meu pai adoecendo. Aí teve um dia que a minha madrasta falou, né, vem porque seu pai tá ruim. E os médicos mandou a família se preparar. E nisso vi um baque, sabe? Tipo, nossa, eu vou perder meu pai, né? Vou perder meu pai, tenho certeza que eu vou perder meu pai. Só que ao mesmo tempo que eu tava com essa sensação, eu também tava com aquela de que, sabe, eu não tenho um vínculo, eu ia sofrer menos que o meu irmão, eu achei, na minha cabeça. Eu voltei para São José, aí meu pai começou a ficar muito mal, né, de ter que ficar indo pro hospital, com constância e tal. E aí, o que aconteceu? Um belo dia, né, o meu pai precisou dar entrada no hospital e não saiu mais.
E aí ele foi e falou assim, o médico falou assim, pode preparar a família porque a situação dele tá delicada. E eu lembro que a gente dormia assim, disperso, sabe? Porque se o telefone tocasse, todo mundo já saía correndo, achando que, né, era o hospital ligando. E aí, numa madrugada, realmente, foi o hospital ligando, tava dormindo. O médico ligou e falou, vem pro hospital, né? Meu irmão ligou e falou, vem pro hospital, porque meu irmão dormia com ele e eu ficava de dia. Vem pro hospital porque o pai tá muito ruim. O médico falou que talvez, dessa vez, não vai dar, né? Tá com derrame pleural. E aí ele deu uma parada e conseguiram reanimá-lo, mas não conseguiram conter toda a água da pleura, né? E ele tava bem fraquinho, bem ruinzinho mesmo. Teve uma vez que ele deu uma melhora, a gente até achou que ele ia voltar para casa. Mas depois desses 2 dias da melhora, na verdade, eu acho que ele tava se despedindo, sabe? Só que o tempo todo, Cíntia, consciente. O tempo todo. Podia falar. É difícil, né? É difícil. Quem tem AVC. Então, isso que eu me perguntava, porque a única cristã ali era eu. E eu me perguntava por que ele está consciente, né? 4, eu já atuava na área. Eu lembro que o meu irmão me perguntava as coisas, eu omitia para ele, porque meu irmão uma vez chegou e falou, irmão, o que é um paciente paliativo? Paciente paliativo, quando a gente usa esse termo médico, a gente quer dizer que é um paciente que já está muito debilitado, já está com uso de morfina, já não está dando jeito mais, então é um paciente que você vai dar medicamento para acalmar para ele ir mais tranquilo, sem dor, sabe? Mas é um paciente que já não anda, que já não come. Tá começando a engasgar minha voz. Que vai partir. Que vai partir. Então, eu falava, aí eu lembro que eu falei pro meu irmão, irmão, é um paciente que tá acamado. Só que pra mim foi tão difícil, Cíntia, porque eu sabia de tudo, todos os termos que o médico usava. E a reunião era feita na parte da manhã e meu irmão que tava. Então, tudo era passado pro meu irmão. E depois meu irmão me perguntava, eu não podia falar pra ele. Então eu ficava assim, como eu tô agora, engasgada, tendo que sorrir e dizer, não, tá tudo bem. Mas aquela dor era minha e aquele momento era meu, ele não podia me roubar aquele momento. E não é que eu fui egoísta. Assim, não é que eu escondi dele, tá conseguindo entender? Não é que eu escondi dele que o pai tinha poucas horas de vida, mas eu queria aquele momento pra mim. Eu não sei se eu fui egoísta, mas também eu não sei se ele iria entender, sabe? Ia deixar eu ter esse momento com meu pai, não sei, talvez. E aí, nesse dia que o médico mandou a gente se preparar, o meu pai passou a noite bem. E aí eu fiquei com ele de dias. Aí eu lembro que eu levei um livro, eu tava na cadeira sentada lendo o livro, quando eu olhei pro meu pai, assim, ele tava assim, e uma lágrima escorreu no olho dele. E alguma força, eu não sei dizer até hoje, me levantou daquela cadeira e me levou até o meu pai. E na hora eu peguei na mãozinha do meu pai, só que o meu pai ele já não estava falando, ele já não estava mais dando sinal nenhum e estava assim, morto-vivo. Só o médico falou que ele ia ficar um passarinho, só ia parar de respirar. Que eles tinham preparado o corpo do meu pai com morfina e ele estava sem dor no momento. E eu brigando, falando, irmão, você tem que ver com o médico por que não colocou a sonda nasointeral nele, que ele precisava se alimentar. Não, porque o médico disse que ele está com soro, está se alimentando com soro. E ali, cada vez que ele falava as coisas da reunião de manhã, eu via que ele tinha poucas horas de vida, sabe? Porque eu sabia do que estava acontecendo. E aí, eu lembro que chegou uma senhorinha, né, com um homem lá e disse assim, a gente está fazendo visita aqui no hospital e a gente está louvando, né, pros enfermos e a gente está fazendo uma oração, que você é dele. Eu falei, filha, a gente pode fazer uma oração pro seu pai, a gente pode louvar e deixar aqui, né, a nossa oração. Eu, claro, pode. Aí, você é evangélica? Eu falei, sou. Aí ela pegou e falou, né, vai dar tudo certo, né, que seja feita a vontade do Senhor. Essa senhorinha começou a falar isso. Então vamos louvar, se você souber a canção, que você nos ajude. Aí começou a cantar aquela canção, que era mesmo?
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, eu comecei a chorar, 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 chorar. E ali era Deus me falando que se Ele não fizesse, né, Ele ainda ia continuar sendo Deus na minha vida. E que aquele momento eu senti que era a minha despedida. Eu só tinha aquele momento, sabe? E aí ela orou, aquela senhorinha orou. E aí eu peguei e quando ela foi embora, eu peguei meu celular, eu abri a Bíblia que eu tenho do aplicativo. E eu senti no meu coração, eu preciso entregar Jesus pro meu pai. Preciso fazer que ele conheça esse Deus. E eu lembro que ele estava de olho fechado o tempo todo. Eu cheguei no ouvidinho dele e falei assim: pai, não importa o que o Senhor fez, não importa o que o Senhor deixou de fazer comigo, eu estou aqui e eu quero te apresentar um Deus, um Jesus que está te esperando de braços abertos. E se for o meu perdão que o Senhor está esperando para poder partir, saiba que você vai ter ele agora. Eu te libero no mundo espiritual. Eu profetizo sobre a sua vida que você será salvo através desse Deus. E Ele preparou esse momento para mim e para você. Você está me ouvindo, pai? E eu beijava a testinha dele e ele não respondia, não tinha mais contato nenhum, nada, né? E aí ele estava com a mãozinha assim, cheio de todo roxo, porque já não tinha veia, sabe? E aí eu abri o versículo assim: eu sou o caminho, a verdade e ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu apresentei esse versículo para ele e falei: pai, eu te perdoo no mundo espiritual. Eu amo a sua vida. Você é o pai que Deus me deu. Aceita esse Jesus como seu único e suficiente Salvador. E o meu pai não respondia, eu falava: pai, abraçada com ele, eu preciso que você me dê um sinal de que você aceita esse Jesus. E Cíntia, eu tava com a mãozinha assim nele. Ele fez com o dedão assim, ó, bem leve assim, ó, arrastou o dedo dele sobre a minha mão. E ali foi o suficiente para eu saber que ele me ouviu e que ele aceitou esse Jesus. E eu falei: pai, ele te perdoa de todos os seus pecados. Ele te cura no mundo espiritual. E ele está te esperando. Se for a vontade do Senhor te levar, você tem o meu perdão. Vai em paz. Que a sua filha te ama. E eu lembro que eu chorei. Agradeci a Deus por aquele momento. E chegou meu irmão, só que meu irmão é ateu, né? E eu não falei. Na verdade, eu não falei para minha madrasta, eu não falei para meu irmão. Ninguém sabe da família do meu pai, porque eles são todos... Minha madrasta é católica, meu irmão, um é budista, um é ateu, então eles não iriam entender, né? E aquele momento era meu, sabe? E aí eu fui para casa, revezei com meu irmão e eu tinha que voltar para Volta Redonda, minha cidade, porque eu tinha um exame, uma endoscopia para fazer, porque nem a água estava parando no meu estômago. E eu falei: eu não queria ir embora, eu não queria deixar meu pai. Aí o Matheus falou assim: vamos, amor, a gente faz esse exame e você volta no final de semana. E eu fui para fazer esse exame. Daí, eu lembro que foi numa quinta-feira. Aí eu fui, cheguei cedo na clínica, tinha que chegar de jejum e tal. Aí eu tava na clínica assim, faltavam uns 5 minutos, Cíntia, para eu entrar. O Matheus veio com a notícia: amor, é melhor você não fazer esse exame, porque a gente vai precisar voltar para São José, porque o seu pai morreu. Ali, Cíntia, sabe quando você vê uma nuvem preta, uma coisa que você fala: meu Deus, tipo, por que eu tô chorando, sabe? Foi assim uma sensação de que eu tava perdendo ele. Como se a gente tivesse vivido uma vida inteira, mas não tinha sido.
eu comecei a lembrar, começou a passar takes, eu trocando a fralda dele, dando água pra ele e fazendo barbinha dele. E foi o suficiente para aquele amor de filha queimar no meu coração. E eu lembro que a médica falou assim, nossa, você podia ter contado depois que aí ela iria dormindo, né, da endoscopia. Ele, não, eu preciso que ela se decida, vai ser o que ela decidir, só que eu precisava muito desse exame, sabe, porque eu tava muito ruim no estômago na época. E aí eu fiz o exame, eu lembro que eu fiquei tão mal, que a anestesia de uma endoscopia, você sabe que ela é simples, né, mas eu acordei no meio da anestesia, porque eu acho que eu fiquei com isso. Eu tava agitada, eu acordei, eu lembro que a televisãozinha tava assim, e eu vi a câmera no meu estômago, eu comecei a me debater, meu corpo começou a tremer muito, então ela amarrou os meus braços, me deu mais anestesia, e minha pressão foi a 23. E aí eu lembro que eu acordei numa salinha, que você vai pra uma salinha pra esperar um pouquinho pra você ir embora, né? Eu não lembro nem como eu cheguei no carro, o Matheus disse que me levou no colo. Eu fui pra casa da minha mãe, então eu fiquei muito drogue, porque eu levei 2 anestesias, né? E aí a gente viajou, fomos pra São José, pro velório do meu pai. E aí eu lembro que eu falei assim, irmão, vê se eles conseguem me esperar pra poder arrumar o corpo do meu pai, porque eu quero isso. Aí meu irmão perguntou lá e eles falaram que não podia porque eu era filha. Só que eu já fazia esse tipo de serviço, eu já preparava o corpo pós-morte, né, quando eu trabalhava. Então eu tinha carteirinha. Só que como eu sou filha, eu não podia, né, eles não deixaram. Aí quando eu cheguei lá no velório, meu pai já estava no caixão, já estava arrumadinho, todo arrumado. Ele estava lindo, sabe? Maquiaram ele, colocaram um terno, colocou o dentinho dele de volta, né? A dentadura dele de volta. Eu conheci parente que eu nem sabia que tinha, sabe? Me senti, sabe quando você se sente um peixe fora d'água? Sabe quando as pessoas te olham, tipo, o que ela tá fazendo aqui, sabe? Quem é ela? Eu fiquei meio perdida, sabe? Tinha muitas pessoas, muitos parentes que eu não conhecia da parte do meu pai, né? Foi só você e meu marido. Sua mãe não quis ir. Minha mãe não quis ir. Aí eu vim pra chegar perto do caixão, assim, que quando eu vi meu pai no caixão, eu só lembrei de Jó, quando Jó disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, sabe? Eu lembro que eu coloquei a mão no peito do meu pai, eu não falei em voz alta, porque ali ninguém acreditaria em mim, ninguém... Eles iriam achar, eu fiquei com medo de todas as pessoas acharem que eu desejei aquilo ou que eu estava feliz por aquilo. Então eu falava tudo em pensamento, sabe? Coloquei a mão assim sobre o peito do meu pai e eu falei assim, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E ali eu com a mão no peito do meu pai, eu agradecia, Senhor, obrigado pelo tempo que o Senhor me deu com ele, pelo pouco tempo que o Senhor me prestigiou com esse presente, que eu acredito fielmente que ele foi salvo pela tua palavra, pelo teu nome, né? Toma ele no mundo espiritual. E comecei a orar para mim, mas para mim, não para ele, que já tinha ido. E depois que a gente enterrou ele, né, Cíntia, eu não sei te dizer como se eu me senti tão leve. Eu lembro que a gente saiu do cemitério, a gente foi pra casa do meu pai, minha madrasta chorando muito, meu irmão muito. E eu dormi lá, né? E aí a minha madrasta, como é budista, ela católica, né, mas um pouco budista, ela colocou a foto do meu pai no altar, né? E falou que ia preparar uma comida para levar para ele no outro dia no cemitério. Perguntou se eu queria ir, eu falei que não, ela respeitou e tudo. E eu senti uma paz tão grande no meu coração que eu não consigo nem lembrar se um dia eu não amei ele. Eu falo dele assim com muito amor, com muita gratidão pelo momento que eu tive com ele. Por mais que ele não fez, eu lembro dele com muito carinho, sabe? Eu não consigo lembrar um dia que eu quis questioná-lo por que ele me abandonou. Já nada disso me importa mais, sabe?
E depois de tudo isso que aconteceu, eu entendi o verdadeiro significado do perdão. Porque o perdão, quando você diz eu te perdoo, se você perdoa, mas você encontra aquela pessoa, você ainda tem sentimento naquele negócio, você não perdoou, você não está livre 100%. Mas eu consigo ver a foto do meu pai, eu tenho tanto carinho, tanto amor, tanta gratidão. Eu não consigo lembrar mais se um dia ele não fez por mim. Então isso é o verdadeiro significado do amor. É você ter perdoado de coração, de você ao ponto de jogar lá no mar do esquecimento tudo que passou, sabe? E eu falo para todo mundo, meu pai foi salvo. Ele não foi salvo por mim, ele foi salvo pelo Deus vivo, porque ele me deu a oportunidade, entendeu? E o Espírito Santo me conduziu a ter sabedoria para aquele momento, porque eu sozinha não ia conseguir. Então, assim, quando eu falo de perdão, eu falo com muita convicção de que o perdão, ele vai muito mais do que falar. Ele vai no sentir, ele vai no esquecimento, ele vai dentro de você, dentro do seu coração. Senão você não perdoa. Aí você precisa voltar ao pó. Sabe? Então assim, por que que eu nunca me senti preparada de falar sobre meu pai? Porque me doía muito, me faltava fôlego, me faltava ar. Você vê que a primeira vez que eu te contei, essa é a segunda, mas agora eu te contei mais detalhado. Eu já contei assim, eu choro, mas engasgo um pouco mais, não é mais como a primeira vez. Eu acho que eu precisava ter falado, sabe? Porque a primeira vez que eu te contei, tava tão dentro de mim, assim, tava travado. E depois disso, hoje eu falei, travou um pouco, mas eu já tô mais, assim, leve, porque eu consegui falar, sabe? E é isso. Eu acho que o perdão, ele é amor, ele é... Quando Deus fala, né? É 70 vezes 7 da sua cara, 70 vezes... É muito difícil. Por dia, né? É muito difícil. Gente, por dia isso. É muito difícil, Cíntia. A gente não tem essa sabedoria, mas se a gente deixar o Espírito Santo conduzir, a gente tem. Eu não consigo distinguir até hoje, eu não sei se você tem discernimento do que aconteceu, mas até hoje eu não consigo ter discernimento, assim, pleno, fixo, de que quem me levou foi o Espírito Santo, não teve, de falar assim, foi a minha vontade, eu senti muito no coração, por minha livre espontânea vontade, não foi. Foi literalmente o Espírito Santo. E é lindo como ele trabalhou, sabe? Ele foi pouco tempo, eu tinha pouco tempo. Então, nesse pouco tempo, ele criou consegue entender? Um amor, um laço, que às vezes a gente acha assim que laço e amor precisa de anos. Sabe quando fala assim, a gente entra num relacionamento, a gente fala assim, eu só vou falar te amo quando eu tiver certeza. Não, sentiu, você fala te amo. Assim, igual eu falei, eu só vou falar te amo pro meu pai quando eu tiver certeza de que eu amo. Mas na verdade eu tive, vamos por aí, 15 dias com ele. O meu último minuto com meu pai durou uns 15 dias, por uma vida inteira. Eu tinha 23 anos. Então às vezes a gente acha que é tempo e não é tempo. É o preparo, é o momento, é o espírito, é... Não sei se está conseguindo me entender o que eu estou dizendo. Consegue me entender? Consigo. É muito louco. E assim eu sigo lembrando do meu pai com muito amor, muito carinho. Hoje, quando as pessoas me perguntam, e seu pai? Se fosse a Sabrina antigamente, falaria assim, nunca tive, não conheço. Porque eu era rebelde, eu falava isso. Eu falava, não tenho pai. Sou criada pela minha mãe e pela minha avó. Eu não conheço, não sei quem é. Hoje não. Seu pai faleceu. Já não está mais entre nós. Já está com o pai. Um descanso eterno. Entende como mudou? Pode parecer pouco para as pessoas, mas para mim é muito, sabe? Porque eu tinha muito ódio.
tinha muita raiva. Nos meus piores momentos da vida ele não estava ali para me defender, sabe? Mas hoje nada disso mais importa, sabe? E isso pra mim é o perdão. Isso pra mim é o perdão. Não é só você falar, é você viver ele. Porque você falar é igual o evangelho. Você dizer que você é evangélico, qual religião você é? Eu sou evangélica. Você dizer que é evangélica é religiosidade. Você é evangélico, você vive isso, que você, é o que foi falado ontem, você vive o que você prega. Então o perdão é isso, é você viver o perdão, é você viver o verdadeiro significado do perdão. E eu, com meu pai, eu vivo o verdadeiro significado do perdão, ainda que ninguém entenda, sabe? Mas eu sei o que aconteceu ali, sabe? E em nenhum momento, Cíntia, assim, eu me engrandeço com isso, sabe? Em nenhum momento. Eu só agradeço, que não é para a nossa honra, nem para a nossa glória, sim para a honra e glória do Pai, né? Então é isso. Isso é muito louco, né? A forma que Deus trabalha. É. A forma que Deus trabalhou na vida dele também, né? Sim. Sim. É muito louco, Cíntia. Eu lembro de uma tarde, ele tava com um terço na perna assistindo missa, que era na madraça católica, né? Então colocava a missa pra ele assistir. Então ele tava com um terço, passando o terço nas pernas, sabe? Mas ele não falava mais, mas ele passava o terço na perna, porque pra ele Jesus ia curar, né, a perna dele. E ele ia voltar a andar, né, na cabeça do meu pai. Tadinho. Mas eu acredito fielmente que ele foi salvo, que ele hoje está num descanso e que Deus resgatou a vida dele, sabe? Ele não foi sem salvação, sabe? Eu pedi para o Senhor escrever o nome dele no livro da vida e ele pode não ter falado, ele pode não ter me apertado, mas aquele dedinho passando sobre a minha mão, eu entendo que, sabe, que ele entendeu o recado que eu tinha para passar para ele. Mas como foi assim, que nem pra você, saber que ele não fez nada aquilo que você tá fazendo por ele? Assim, Perdão. Acho que muita gente te julgou, né? Naquele momento. Não sabe qual que é a própria família, né? É a própria família te julgar. Você falar assim. Porque ninguém espera, né? Tipo assim, ele te abandonou porque você agora vai cuidar. Sim. Não é obrigação, né? Não é obrigação. Mas não, eu cuido. Então, pra mim, é o que eu tô te falando. Quando é conduzido pelo Espírito, você não sente os sentimentos carnais. Então, eu não tive... No começo, quando eu cheguei, como eu falei, eu via ele como um paciente. Mas no segundo, terceiro dia, eu já tava... Por mais que você não sente, eu acho que a pressão que todo mundo deve ter colocado na sua mente é difícil lidar, não? Com essa pressão de ficar jogando na cara, porque querendo ou não, joga na cara, ele nunca te fez nada. Ah, mas você vai ficar aí? Ah, mas você vai parar a sua vida? Porque você tinha uma vida na outra cidade. Sim. Mas eles não fizeram isso. Não. É incrível, né? Só no primeiro dia. Que eles falaram, nossa, mas você vai lá, você é doida, seu pai nunca fez nada pra você. Eles falaram e depois antes de você antes de eu ir. Quando eu cheguei lá, ninguém Ninguém mais questionou, né? Ninguém mais. Só minha mãe, né? Mas mesmo assim, a minha mãe também, ela entendeu que eu precisava disso. E eu lembro que eu tava tão desesperada, assim, do meu pai ter sido salvo, que eu tirei uma foto do meu pai no caixão. E mandei pra minha mãe no WhatsApp e falei assim, mãe, libera o perdão sobre a vida do meu pai. Sabe, eu tava tão desesperada, eu fiz isso, eu mandei uma foto do meu pai. Eu falei, mãe, libera o perdão sobre a vida do meu pai. E minha mãe falou, meu Deus, Sabrina, você mandou essa foto? Eu vou apagar a misericórdia, quem que faz isso na vida? Eu falei, mãe, olha pra ele, libera o perdão. Minha mãe não conseguiu. Eu não sei, pra mim ela disse que não, né? Mas eu não sei se na hora ela possa ter falado, né?
Minha mãe Ou também não depois, conhecia a né? palavra, né? Depois. Foi depois, Assim, sim. depois que passa o choque, né? Sim, sim. E aí ela conta pra todo mundo, a Sabrina é louca, ela me mandou foto do pai dela morto no caixão, mas na verdade eu queria que ela liberasse o perdão pra ele, porque eu não tava preocupada com nada, eu tava preocupada com a salvação do meu pai, entende? Então eu quis fazer de tudo pra ele ser salvo e quantas pessoas que eu pudesse alcançar pra perdoar ele, na hora eu fiquei tão louca que eu tirei uma foto lá e falei, mãe, perdoa ele também, sabe? Não, mas é meio louco, né? Porque, tipo assim, na verdade, ele tem que se perdoar, né? Sim. Porque se sua mãe não perdoou ele, é um problema, assim, Dela. É ele se perdoar pelo que ele fez com a sua mãe, pelo que ele fez com você. Isso daí a gente nunca vai saber, né? Se ele chegou a se perdoar. Sim. Isso é uma coisa que a gente nunca vai saber Mas realmente. você acredita, assim, se você não se perdoa Jesus ele te perdoou, certo? Sim. Mas se você não se perdoa, como é que fica a sua entrada? É verdade. Eu não sei te dizer. A Bíblia acho que não se fala, eu não sei. É verdade. Deus, ele é misericordioso, ele sempre vai nos perdoar, né? Sempre, pela sua misericórdia e graça, ele sempre vai nos perdoar. Mas tá aí um questionamento muito importante. Ele nos perdoa, mas se a gente não se perdoar, né? Jesus é maravilhoso. Antes da gente cair, antes da gente pecar, ele já perdoou, né? Ele já, assim, na sua onisciência, na sua... Sim. Ele já sabia que a Sabrina ia cair, ele sabia que a Cintia ia cair, que ia pecar, e mesmo assim ele amou. Ele é tremendo, assim. Sim. E aí você não vai acreditar. Passou 2 semanas da morte do meu pai. O meu visto saiu. Cara, eu fiquei chocada, Cíntia. Até meu esposo falou, amor, Deus não permitiu que a gente fosse, porque tinha que ser você. Tinha que ter trabalhado, Tinha em que ter. você e nele. Porque se eu viesse, ele ia falecer, eu não ia estar lá, né? Então, assim, você entende? Tem coisas que a gente questiona, meu Deus, por que tá parado isso? Por que não sai agora? Porque não é a hora. Só descansa, sabe? Só descansa. Porque eu costumo dizer que a porta aberta a gente passa dando glória a Deus, glorificando de pé. Mas a fechada a gente só vai entender depois, sabe? E o meu visto foi muito isso. E saiu o meu visto, eu fiquei assim. Aí eu lembro que saiu o meu visto e a moça que mexeu com o meu visto, ela pegou e falou assim, Cíntia, Sabrina, você tem 2 semanas pra arrumar sua mala. Oxi! Aí veio aquela, sabe, aquela emoção, meu Deus, e agora eu vou deixar minha mãe. E aí eu já fiquei desesperada. Mas foi tudo muito rápido. Após a morte do meu pai, foi tudo muito rápido. Né? E foi bom, né? Porque já pensou assim, você aqui no Japão, recebendo a notícia que seu pai faleceu, Então, e sem ter liberado esse perdão, sem... talvez não, tenho certeza, posso falar por mim, né? Se tivesse acontecido isso e a gente não tivesse criado esse vínculo, né? Esse tempo, né, sozinho, eu e ele, esse trabalhar de Deus, eu continuaria a Sabrina que diz, nunca tive pai. Você ia levar isso pro resto da vida, O né? resto da vida. Talvez hoje eu perdoaria, mas aquele perdão que você só diz, você não sente que realmente perdoa, entende? Então, eu sou muito grata a Deus por ter me dado essa oportunidade. Muito mesmo. Como eu falei, ainda que ninguém entenda, mas eu entendi que Deus queria comigo. E é muito gostoso de lembrar, depois que o choro passa, né? A voz consegue sair. É muito gostoso você lembrar que
você, acima de tudo, você foi um instrumento. Como pode, né? A gente é tão falho e Deus nos usar como um instrumento assim tão importante. Se a gente se dá conta do instrumento que a gente é nas mãos de Deus, o que a gente pode fazer. Porque o meu pai foi salvo, eu creio. Só que eu não me engrandeço, mas eu fico maravilhada. Consegue entender? Como Deus usou a minha vida. Mesmo eu sendo falha, mesmo eu não estava firme na igreja nessa época. Mas eu sempre tive o meu temor, sabe? E ele me usou assim da forma como que ele quis, sabe? É só a gente estar atenta aos mínimos detalhes. Se a gente entender do que a gente pode ser na mão dele, cara, a gente não sai mais dessa presença. A gente quer sentir isso a todo momento. Todo momento. O tempo que você foi cuidar do seu pai, até ele aceitar Jesus, foram quanto tempo? Vamos por uns 10 dias. No hospital, você fala, depois que ele deu entrada? Depois de 23 anos que você foi, que você... Ah, tá. Aí vamos por uns 3 meses? 3 meses. Acho que sim, uns 3, beirando uns 4. Porque querendo ou não, ele só vai morrer depois dessa conversa, né? Depois que... Entende? Sim. Exatamente. 3 meses sem visto sair, 3 meses sem ele morrer, 3 meses tudo parado. O tempo parou. Você entende que na terapia do mundo, eles dizem que a gente tem um número, que nos seguem como um karma. Eu não acredito nisso, mas ele me abandonou com 3 meses. É mesmo, Começa aí. Com 3 meses. Ele me abandonou com 3 meses. Eu tive 3 encontros, assim que eu posso dizer, encontro mesmo com meu pai. Até arrepio. 3 encontros. Realmente, você arrepiou. Até arrepio. Então, com 3 meses ele me abandonou, 3 encontros, 3 meses tendo um relacionamento com ele. E aí meu vício sai. É tudo 3. Sabe? Aí você coloca aí. Foram 3 meses que ele te abandonou depois de 3 meses. Quando ele te reencontrou pela primeira vez, você tinha 13 anos. 13 anos. Exatamente. 13 anos. Pra começar, que eu faço aniversário no mês 3. Eu sou de março. Você tá entendendo como é? Numerologia. Numerologia. Aí, aos 23 anos, você vai cuidar do seu pai. Aos 23 anos, já formada, vou cuidar do meu pai. Seu aniversário de 3 anos aconteceu o quê? Não sei, eu não sei. Só faltou ele, né? 3 meses, 3 anos, 13 e 23. Literalmente, Cíntia, é muito... Se a gente parar pra pensar, a gente fica meio assim, bitolado, né? Em situações assim, porque não se vê tanto assim, né? Tanto... Mas assim, tem muita gente que fala, né? Que assim, julga, mas a Bíblia, ela é toda... Tem toda uma numerologia por detrás, né? Se você for ver, são 7 dias, 7 é o dia da perfeição, a hora que Jesus morreu, a hora de orar, a hora que os mortais... São 3 horas da manhã. Sim. Então, assim, eu acho que a religiosidade tenta omitir essa parte. Mas, querendo ou não, a numerologia, ela acompanha, sim, a Bíblia, ela acompanha a nossa vida. De uma certa forma. Né? Acho que a palavra do Senhor fala que tudo há um tempo. Tudo tem um tempo embaixo dos céus, né? Então, eu acho que Deus, ele usa esse tempo. Cada pessoa tem seu tempo. Ali, travado. Travado. Sim. E... Deus, mas eu não quero 3 filhos, não. Só Manu tá ótimo. Não, tomara que o ciclo fechou com seu pai, Fechou né? com meu pai. Porque 3 é muito, Deus. Né? Tomara, né? O ciclo, tomara que fechou. Mas eu acho que foi o ciclo do seu perdão, né? Acho que sim. O ciclo do seu perdão. Começou aos 3 meses e foi até os
Acho que sim. E eu pedi, eu já tinha feito isso no da minha avó. Eu saí do cemitério da minha avó, eu passei muito mal, fiquei muito ruim. E eu saí do cemitério e falei, Senhor, eu nunca mais. Eu acho que eu pedi com tanto temor, com tanto. Sabe quando a gente pede uma coisa que a gente quer muito? E eu falei, Deus, eu não quero lembrar da minha avó nesse caixão. Eu não quero ter que lembrar da roupa que ela foi enterrada. Eu quero que o Senhor apague essa imagem da minha mente. E Cíntia, você sabe que hoje eu me pego tentando lembrar, o mesmo eu fiz com meu pai. Eu não consigo. Eu falei para o Senhor só me dar lembranças boas, sabe? Dos meus momentos com a minha avó. Eu não queria lembrar porque era uma dor imensurável. E com meu pai a mesma coisa. Eu pedi. A fotinha sua mãe apagou. Apagou. A foto minha mãe apagou. Se ela fizer um backup, talvez. Mas a foto minha mãe apagou e tudo certo. E eu não consigo lembrar nem do meu pai, nem da minha avó. Imagina que a cabeça de sua mãe, né? Abrindo e ver que seu pai morto. Já conversou com ela? A minha mãe morre de medo dessas coisas. Sério? Ela me crucificou na cruz. Ela falou assim, você é louca, menina, que você faz isso. Mandou uma foto de uma pessoa morta. Eu falei, não é uma pessoa, é o meu pai. Diferença, né? Ela conta pra todo mundo isso. Mas olha a diferença. Você notou a diferença na fala que você falou pra ela? É o meu pai. Carrega sim. todo um sentimento. Sim, todo um sentimento. Um orgulho. Sim, sim. Entende que não importa mais, sabe? Eu tive um pai, sabe? Por mais que possa ter sido pouco, por mais que na oportunidade que ele teve em vida para ter um vínculo comigo, ele não soube lidar. Porque ele tem 3 homens com a minha madrasta. Ele não sabia lidar comigo, eu era mulher, ele não sabia de nada, né? Como você adotar uma criança já adulta, o que você vai fazer com ela? Quais são os costumes dela, né? Então, meu pai não sabia de nada. Eu, Sabrina adulta, hoje levo essa questão assim, sabe? Como ele não soube me dar porque ele não tinha pra me dar, ele só tinha filho homem, né? Então, não importa mais, sabe? Não importa nada mais, eu não carrego mais nada disso comigo. Tudo se foi. Tudo se foi com ele, sabe? Que lindo isso, né? Tudo se foi com ele. E eu lembro que quando eles baixaram o caixão, né? Na hora que baixou o caixão, eu lembro que eu mentalizei assim, falei... Você falou que carregou o caixão, né? Eu, meu irmão e dois tios meus. Meu pai era super alto. E como foi carregar o caixão que você falou? Doeu. Muito. O primeiro sentimento que eu tive quando eu peguei naquela alça do caixão do meu pai foi que... Eu até falei com a minha madrasta depois, eu falei, nossa, agora a gente vai embora e meu pai vai ficar aqui sozinho, sabe? Mas ali é só carcaça. Gente, é só uma carcaça nesse mundo, né? Ali fica só o corpo que a gente precisou deambular na terra, mas meu pai já não estava mais ali. Mas para você entender isso, assim, você entende, você tem que trabalhar muito sua mente. Porque quando a gente fala assim, nossa, os evangélicos são frios, né? Eles não choram, eles têm um enterro como... Mas não, a gente sabe que não tá ali a nossa promessa, né? Por isso que a gente é convicto disso. Apesar de que dói, né? Frio, eu acho lindo você ter uma esperança que tem algo atrás disso. Que você sabe que não é ali, né? Que o plano tá em outra dimensão, que é em outro lugar. É lindo mesmo. Eu acho divino isso. E foi isso. E aí, desde então, eu consigo... Mas sabe o que eu noto, às vezes? Que por eu não ter tido um pai, eu sou muito rigorosa com o Matheus. Eu não deixo ele... Eu percebi isso esses dias. Que eu não deixo ele ser o pai do jeito dele. Eu fico querendo colocar nele a Sabrina criança.
Você espera que ele seja o pai que você não teve Isso, para a minha filha. para sua filha. Só que a sua filha é outra pessoa. Não Minha é filha é você. outra pessoa, ele é outra pessoa. É tudo outro. E aí ele fica, né? Ai, vocês. E de fato ele tá certo, porque eu não posso fazer isso, né? É outra pessoa, eu não posso colocar na Manu a criança que eu era, sabe? Só que eu sou muito assim com ele. Mas você acha que falar desse testemunho libertou um pouco a criança? A minha criança, É. acho que sim. Aham, sim. Eu senti no primeiro dia que você veio, depois que você foi, você fechou a porta, eu falei, caramba, eu falei, sabe? E aí eu lembrei assim, eu falei, nossa, eu nem lembrava como tinha sido, sabe? E é uma coisa tão linda que pode libertar tantas vidas. E hoje, igual assim, você entende que hoje eu tô saindo da fábrica, hoje eu vou poder viver disso daqui, logo eu tô voltando pro Brasil. Você entende que não é só libertar a sua criança, é libertar o teu mundo espiritual que talvez estava Tá travado. travando? É muito mais, o perdão é muito mais, gente. Além de você... Vai aqui. Além de você perdoar, depois você ter que falar, depois você ter que levar esse testemunho, e depois trabalhar isso na sua mente. E aí sim, Deus vai lá e abre o cadeado da sua gavetinha e tira as promessas e fala, é agora que é hora de dar os seus presentes, Gente, mas tudo que você eu tem. acho que esse é o fechamento, quando você libera a sua menina interior. Porque existe isso. Existe muito isso. E destrava, né, Sandrinha? Destrava. Parece que assim, ó. Tá. E eu descobri há pouco tempo também que eu amo a Hello Kitty. Amo a Hello Kitty. E eu não sabia, tipo, eu tenho um amor, uma paixão pela Hello Kitty, que aonde eu vou eu falo, Manu, vem aqui ver a Ela Hello não tem Kitty. boca, né? Ela não Ela fala. tem boca, ela não fala. Aí eu falo, Manu, vem aqui ver a Hello Kitty, filha, vamos levar essa Hello Kitty pra você. E a Manu não gosta da Hello Kitty. A Manu odeia a Hello Kitty. E eu ficava, Matheus, compra, a Manu quer. Na verdade, É você. E aí, me veio à memória esses dias que a primeira presente que meu pai me deu quando a gente teve um encontro lá em Paraná, ele me deu um celular. E aí a capinha do meu celular era Hello Kitty. Eu lembro até hoje, era uma meinha com um lacinho da Hello Kitty, a carinha dela aqui, enfiava o celular da Motorola assim, e a alça dela era uma alça de pérola. E desde então eu fiquei encantada com aquilo, né? E quando a gente chegou no apartamento, o quarto que ele tinha preparado lá pra eu dormir era todo da Hello Kitty. Então me veio à memória isso, porque na verdade às vezes eu nem gosto da Hello Kitty, mas como é a única lembrança boa que eu tenho de um presente do meu pai para comigo, ficou. E eu só fui vir em sua memória depois Que você botou que eu botei pra fora. Então começou a libertar muita coisa. É muito surreal, né? Muita coisa presa, É né? muita coisa presa. Muita coisa presa, gente. E às vezes a gente não sabe por que as nossas coisas não estão dando certo, por que os planos não estão chegando, por que as bênçãos não... Às vezes é coisa presa que você precisa se libertar. A gente fica muito assim, eu não vou, né? O que ele fez comigo? Eu tinha todos os motivos pra não cuidar dele. Entende? Mas a salvação é individual, né? Eu tinha que fazer por mim e não por ele. No final acabou que Deus trabalhou nas nossas vidas, mas eu vejo muitas pessoas que falam, eu não vou, porque eu não aceito o que ele fez comigo, eu não aceito que, igual essa minha cliente disse hoje, eu não me dou bem com a minha mãe, eu acho que o final da vida dela vai ser eu ajudar ela no financeiro. E somente isso. Eu falei, a sua mãe conhece a palavra? Aí ela falou, não, isso foi hoje. Ela falou, não. Eu falei, você conhece? Então você precisa deixar, fazer com que ela também conheça esse Jesus que você conhece. E aí eu comecei a falar um pouquinho.
Então, assim, eu não conto tudo, né? Claro, resumo bem, porque a história é grande. Mas, assim, eu vejo que até depois da morte do meu pai, vai servir pra talvez plantar uma semente no coração de alguém. Liberar muita gente, Sabrina, porque a falta de perdão trava tudo. Trava tudo na nossa vida. Já viu aquelas pessoas que falam assim, nossa, todo mundo está bem na vida, menos eu? Vai fazer uma alta reflexão, né? Quem você precisa, quem te feriu? Sabe, Cíntia, quem te feriu? Quem que você ainda precisa perdoar? Quem que te feriu e que a pessoa nem sabe que te feriu, porque também tem essas. A pessoa nem sabe que te feriu, né? Tem uma pessoa na minha vida que ela nem sabe que me feriu, mas eu já liberei o perdão pra vida dela. E hoje eu consigo conversar com ela normal, mas ela nem sabe. Porque às vezes a pessoa faz até sem saber. Te fere, você não fala, a pessoa não é adivinha, e aquilo vai te travando, vai te travando, vai te travando. É como uma gota pingando no copo. Cada pessoa que te fere é uma gota. É uma gota. E você não fala. E você vai deixando. E chega uma hora que aquele copo faz o quê? Transborda. Aí, ao invés de transbordar, pra você ir liberando o perdão, olha, fulano, você fez isso, mas eu te perdoo. Entende? Não é uma coisa que é dele, é de você, entendeu? Pra transbordar o quê? De prosperidade, de frutos bons. Mas, ao invés de a gente fazer isso, não, a gente deixa transbordar. E quando transborda, você vai notar, tem muitas pessoas que são amargas, elas são negativas. Ali na fábrica a gente vê isso. As pessoas são negativas, as pessoas são amargas, não te dá nem bom dia. Já chega com uma cara amarrada. O prazer da pessoa é sempre estar falando mal de alguém. É uma pessoa ferida. É uma pessoa desestruturada porque tá tão ferida, foi tão ferida que não consegue transbordar alegria. Então, ela é como suor, né? Ela vai suar só coisas ruins, sabe? Então, eu acho que o perdão, ele é tudo isso, assim, de tudo isso. É porque você transborda do que você tá cheio, né? A nossa boca fala do que o coração tá cheio. Não tem como. Minha sogra fala muito isso. A boca fala que o coração tá cheio. E é verdade. É literalmente uma verdade. Mas é isso. Surreal. Tomara que quando você postar esse vídeo, ele alcance vidas que precisam ouvir a importância do perdão, né? E que alcance realmente. E que cure, né? Vocês vão entender a mensagem, né? Porque se o meu testemunho puder salvar alguém, né? Não pela minha glória, não pela minha, né? Mas pela honra e glória do Senhor, né? Porque a gente tá nessa terra pra isso, né? Pra levar e cumprir o ID, né? E esses dias no meu devocional da manhã, Deus falou tanto comigo com uma palavra, tá lá em Lucas 8,16, se eu não me engano, que diz aquela parábola lá, sabe, quando a gente ouve a palavra, eu vou resumir com as minhas palavras, quando a gente ouve a palavra, mas não vive ela, a gente é como uma pedra, a gente não frutifica, a gente não transborda, a gente não dá frutos, né? Tem aqueles que ouvem, têm o temor, mas entra aqui e sai aqui. E você tá vivendo como uma pedra, sabe? Você tá ali na igreja, o corpo tá, mas o seu coração tá onde? Sabe? Será que tá no feijão que você deixou de cozinhar? Será que tá na marmita que você tem que fazer pra segunda-feira? Será que tá no que o chefe vai decidir pra onde que a gente vai, pra onde que a gente não vai? É como a pastora falou ontem, né? O nosso coração. Ela não falou com essas palavras, mas é como a gente tá e não tá, sabe? E quando a gente entra na presença, a gente tem que ter alegria, sabe?
Nossa, é surreal isso, Cíntia. É surreal. E Deus tem falado muito no meu coração, Cíntia. Nitidamente assim, quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando ninguém está te vendo? Quando só Ele. Quem é você? E até hoje eu falei que quando o Espírito Santo tocar no meu coração, eu vou escrever quem sou eu no meu oculto. Pra eu não esquecer nunca mais. Né? Que a gente não vem esquecer de onde Ele nos tirou, né? Alto diário. Meu Deus, só Deus sabe quantos leões. Por exemplo, meu rancho. Tenho vontade de jogar uma peça na cabeça dele? Tenho. Tem que dá vontade de pegar a carcaça do carro e jogar, viu? Jesus. Mas é um abençoado, né? E o diabo, ele é astuto. Ele também vai usar situações do nosso dia a dia para que a gente perca a graça, né? Para que a gente perca o que a gente tem. Você acredita que eu pedi para... Desde quando eu renovei minha aliança, eu falo com Deus assim, para que o Espírito Santo possa falar comigo no momento que eu não puder, que eu tô quase explodindo. Eu pedi. E aí eu lembro que uma vez eu quase me explodi ali, o rancho. Eu ia brigar, né? E aí veio no meu coração assim, não pede que você ganhou até aqui, não pede que você ganhou até aqui. E eu tinha tomado ceia no domingo, meu. Eu ia perder aquilo lá, entendeu? Eu ia perder tudo que eu ganhei. Aí eu respirei fundo e falei, tá bom. Foi sobre o meu kill do dia 29, né? Aí eu não questionei, não falei nada e segui ali o dia louvando pra não perder aquilo que eu tinha ganhado. Mas é difícil você se policiar a todo momento. É muito difícil. É mais difícil ainda, voltando sobre o perdão, a gente ter a humildade de chegar na pessoa e dizer assim, eu não sei o que eu fiz pra você. Eu não sei porque você não fala comigo. Qualquer coisa do tipo assim, sabe? Eu não sei porque a gente se afastou, porque a gente não se dá bem, mas eu quero liberar uma palavra pra sua vida. Eu te libero no mundo espiritual, né? Pra gente se liberar, pra que a gente possa seguir em paz, feliz. Porque você conhece a palavra, eu conheço a palavra. Talvez aquela pessoa não conhece, né? E o nosso dever é Ser luz. ser luz. Que não é fácil. Que não é fácil. Não é fácil. Sabe o que eu falo pra Deus? Que eu brinco com Deus. Eu falo com Deus no meu carro, igual como a gente tá conversando aqui. Aí esses dias eu tava indo trabalhar, você viu a lua como tava linda? Tava. Nossa, a lua tava maravilhosa. E eu costumo gritar, Deus, no meu carro, você não errou em nada, sabe? Eu falo assim, tudo perfeito. Você só errou criando um ser humano. Porque olha, é difícil, viu? Cíntia de Deus. Mas ele nos fortalece, nos dá graça, né? E é sobre isso. Sobre a gente... É amar ao próximo como nós mesmos. Mas daí tem um segredo, né? Porque eu vivia muito esse versículo, me cobrava muito, que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Amar o próximo como... Mas eu não me amava. É. Aí tem esse segredo. Pra você ver, Cíntia, voltando sobre o perdão, que vai muito do que você falou também agora. Tá coisando. Tá acabando Bateria? a bateria. Deixa eu clicar aqui, peraí. Pra você ver como que você falava muito sobre isso daí. Esses dias... Ah, não. Aí eu pedi pra você... Quer que para? Não, Pausa? Não, tá pausada? Não, né? Não. Eu quero que você fala uma mensagem. Pra Agora, finalizar o pra vídeo? finalizar. Ah, tá, uma Porque mensagem. vai acabar, né? A bateria. Então, aqui fica o meu testemunho para todos que possam
que vai assistir esse vídeo, que vai ouvir esse vídeo. Não sei se vocês vão chegar até o final, porque o vídeo ficou um pouco grande, né? 14. Mas que o pedaço que vocês assistirem, que tocar no coração de vocês, né, saber realmente a importância do perdão, né, viver isso. Quando você dizer que perdoou aquela pessoa, que você possa verdadeiramente viver isso, perdoar e sentir que você perdoou, que a sua vida, né, vai ser liberta no mundo espiritual. O seu ciclo ele vai ser lindo, você vai continuar sendo luz na terra e que esse testemunho alcance realmente aquelas vidas que... Nossa, Deus está falando comigo agora no momento. Existem vidas, Cíntia, que diz assim: eu não perdoo porque eu não sou Deus. Só Deus pode perdoar. Eu não sei quem vai assistir esse vídeo e vai precisar ouvir isso, mas Deus está me dizendo hoje que existem pessoas que dizem assim: eu não perdoo porque eu não sou Deus. Peça perdão para Ele. Mas isso daí, gente, é uma grande ilusão do mundo. Perdoa sim. Porque pra gente ser perdoado, a gente tem que perdoar. Pro Pai, pra sua oração chegar até o Pai, você tem que perdoar. Então é cumprir o IT. Você é evangélico ou você tem religiosidade dentro do seu coração? Então que fique essa reflexão para a vida de vocês, que vocês possam perdoar, porque tudo vem através do perdão. A nossa vida ela é liberta, o nosso reino espiritual é liberto, o nosso nome só é escrito no livro da vida quando a gente perdoa, quando a gente cumpre realmente aquilo que a gente veio como função na terra, que é amar o próximo como a ti mesmo. E fazer o bem e sem olhar para quem. Sabe aquela frase clichê, faça o bem sem olhar para quem? É literalmente isso. Então é o que eu desejo para vocês, né, que vão assistir esse vídeo. Que seja um vídeo de edificação, cura, libertação. Em nome de Jesus. Vamos finalizar? E obrigada por essa oportunidade. Porque tudo veio, né, através de você, porque você veio, eu consegui falar. E aquela semana foi tão boa. Que bom. Foi muito boa. Eu fico feliz de saber disso. Foi muito boa. Você nem imagina, Cíntia. Foi muito bom. Aquele abraço que você me deu na igreja foi surreal, porque a gente trabalha junto e a gente não tinha noção, né, da conexão que Deus, né, faria. E naquele dia eu tava perguntando pro Pai, né, Pai, eu fiquei tanto tempo fora e eu queria tanto revigorar o meu ministério, eu queria tanto que o Senhor colocasse no meu coração esse ministério de novo. Ai, Senhor, fala comigo, e eu pedia, fala comigo através do louvor, da palavra, e quando eu olhei assim, você estava me abraçando e falou, né, Deus manda te dizer que teu ministério tá vivo, e ali eu caí em lágrimas, e eu tenho muito que te agradecer, Cíntia, e que esse vídeo possa alcançar muitas vidas, e que as pessoas venham entender também que Deus não coloca pessoas na nossa vida, né, à toa. Tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê debaixo dos céus, né? E a gente precisa estar ligado a todo momento. E é isso. É Deus, filho. É Deus. É Deus. É Deus. Deus mandou falar aquilo. Então, assim, eu até me emociono, porque, assim, é bom quando Deus, você sabe que foi Ele, que né? Deus te usou, né? Isso. Porque, assim, é uma honra. Gente, assim, pra mim, é uma honra quando Deus, eu vejo que Deus verdadeiramente me usa. E quando eu falo isso, eu não falo em cima de um púlpito ou ali pra tudo. Isso. Mas ali, assim, não me interessa. Eu falo pra Deus, eu quero ser Não te interessa usada. rótulos, Não, entende? Eu não. também, eu sou assim também. Não me interessa. Não interessa se eu tô em cima ou Se embaixo. você tá no banco, se é uma pessoa, se é várias pessoas, né? É verdade. Eu só quero, assim, que Deus me use. Eu sou igual. E
quando eu vejo que quando as pessoas chegam e falam assim, é uma honra tão grande, né? Porque eu não me sinto merecedora, né? É igual eu. Eu não me sinto. Mas de fato, pra gente que tem tanto temor, eu acho que a vida toda a gente vai ser assim, né? Porque de fato não somos, né? A gente veio do pecado, mas pela misericórdia, né, nos alcança todos os dias. E é muito bom saber, porque Deus prova mais uma vez de que a gente trabalha junto, né? Quem vai ver esse vídeo, há quanto tempo, né, Cíntia? Um ano, né? A gente se cruza no banheiro, assim, né, nas horas dos intervalos, mas a gente nunca parou pra conversar. Nunca parou pra conversar. Eu nem sabia que você era evangélica, acho que você também não sabia que eu era. Eu era desviada, né? Eu também era. E aí foi incrível. Nunca era edificante. E assim, né, hoje tá nós duas ali, Deus pode usar a nossa vida ali, né? Então, assim, é surreal, porque Ele usa mesmo no momento certo. Tem momento certo pra tudo, né? E é isso, né? E eu fico feliz por saber que fiz parte dessa cura, né? De tirar esse peso, colocar pra fora. E o que eu desejo é que... E é literalmente um pouco do seu livro, né? Entende? É meu livro. Você entende que é como Deus falando pra você, o seu livro não precisa estar pronto, filha, né? Não precisa ter algo pronto, né? É só você deixar ser usado, sabe? É o que a gente tava falando no começo do vídeo. Que a gente espera ter tudo pronto, tudo montado, a gente não é uma maquete. Mas sabe, porque eu pastoreava igreja, né? E quando eu voltei pra igreja, o Senhor falou assim pra mim, que tudo ia mudar, tudo ia ser diferente. E Ele falou assim, não tem como eu derramar odre novo, vinho novo em odre velho. E eu não entendi, eu achava que era a igreja, porque a igreja que eu estava era muito conservadora. Mas Deus ali estava falando de mim. E Ele falou assim pra mim, eu não vou mais te usar em cima de um púlpito, eu vou te usar fora. E você ainda vai alcançar mais almas do que se estivesse em cima. Deus falou isso pra mim. Que lindo. E eu fiquei sem entender, né? E hoje, assim, com o projeto da Chayu, as coisas vai se, sabe? Vai se encaixando com o projeto da Chayu. Nossa, eu tô arrepiada também. Sabe? Através do livro, assim, eu vejo Deus realmente vai me usar. Ele falou assim, você não vai ficar preso em 4 paredes, porque o que eu tenho pra você não é em 4 paredes. Agora é fora. Fora. E assim, o que Deus está começando a fazer, eu jamais sonhei. E quando é de Deus é assim. Quando a gente vê, quando a gente para pra perceber, a gente tá lá em cima sem querer. Entende? De repente você tá no pó, de repente você tá lá em cima. Mas pra você chegar lá você nem vê. Que é um processo. Que é um processo. E você nem sente que você tá passando por ele. Entende? E assim, e antes eu pregava bastante, eu pregava 5, 6 vezes por semana. E assim, e hoje já não, né? Hoje não, só que realmente eu nem comecei, porque eu vejo assim que o que Deus está fazendo tá só no rascunho. E eu vejo muitas almas com os vídeos que a gente posta, entrar em contato comigo no direct, pessoas também, que nem você falou. Deus tem me usado muito para chegar e falar diretamente com a pessoa. E eu fico assim, é inexplicável. Um mistério de muita responsabilidade, né? Eu jamais sonhei. Mas Deus vai te dar o suporte. Dá medo. Dá medo. Não, você tem medo? Eu tenho muito medo também. Às vezes, Nossa, eu dá medo. Por muitas vezes eu achei que eu tava maluca. Sabe quando você sente assim, vai lá e fala? Sim. Parece que tem alguém falando, vai lá e fala. Mas você fala assim, não, tô maluca, não vou não, vai que essa pessoa acha que... Igual assim, tem uma pessoa que vai lá e fala, mas aí eu conheço a pessoa, aí a pessoa fala, não, é porque ela me conhece, que ela tá falando isso, ela sabe minha vida. Mas não, é surreal, vem um negócio quando você vê, você já tá... Sua perna já levantou e você já foi. Já falou. Já falou. Aí eu fico com medo, Senhor, e se não foi? Mas aí eu louvo a Deus que assim, quando que nem aconteceu com você, que você confirmou, nossa,
Ai, Jesus. É. Dá um alívio. Sim. Dá um E eu confirmei pra você no mesmo dia que eu falei assim, Na nossa, mesma Cíntia, hora. na mesma hora eu falei, nossa, Cíntia, eu tava perguntando isso agora, no pensamento, porque eu não tava nem orando em voz alta. Eu falei, você tava falando agora isso com Deus e você acabou de me confirmar. Muito obrigada, você lembra? E é surreal. E não é que a gente fica assim, nossa, Deus me usou, caraca, eu sou usada, nossa. Não, é uma gratidão tão grande que a gente é fora do comum, né? É uma gratidão a Deus, né? A Deus mesmo, a Deus. De saber que a gente ainda é um instrumento e é um... Eu falo, Deus, quantas vezes for preciso você me levar de volta pra mão do oleiro, você me leva, me refaz, me molda, mas não deixa eu me perder da tua presença. Eu sempre peço assim pra ele, sabe? E assim, a minha oração por você, sabe, é que Deus possa te usar ainda mais. Mais e mais e mais. Amém. Eu tô em busca de uma resposta assim do meu ministério, sabe? Porque eu ainda Mas sou você um tem pouco o dom, confusa. você tem o dom da palavra, né? Você tem o dom da palavra. Então, já me falaram também, mas é que eu tô com muita vergonha. Mas vergonha. Gente, é que você não me conheceu. Assim, quando era criança, se você sentasse do meu lado e me falasse eu não falava de tanta vergonha. É. A vergonha Deus dá um jeito. Aí eu vou arrumando um jeitinho, igual o guardanapo com um versículo. Mas a vergonha também sabe pra quê? Pra você não se gloriar. Também. Pra você olhar e falar, é Deus. Sim. É Deus, porque se fosse de mim eu nem abriria a boca. Sim. Então, assim, a vergonha, na verdade, é algo preparado de Deus, mas você tem um ministério lindo com a palavra. Deus ainda, nossa, vai te usar muito. Essa semana a minha prima disse isso pra mim, na terça-feira ela falou. E eu nem tava falando com ela, assim, né? E ela mandou. Você quer participar de uma célula online e você manda um vídeo com uma palavra porque você vai ser mãe de missões. Amém. Deus revelou isso pra ela lá no Brasil. E eu falei, Deus, mas eu acabei de sair da fábrica. Tipo, como é que vai ser isso? Sabe? As coisas de Deus é muito assim, muito rápida e confusas, porque quando você vê, ele só fez e você só foi. Mas tô vendo que quando Deus faz, é assim, ó. Muito rápido. Porque o tempo dele é diferente do nosso, não roda, né? Mas é isso, gente. Então que essa palavra possa ser abençoada, entrar no seu coração, entrar na sua casa, no seu lar, na sua vida, que você venha ser liberta, curada, que você venha ser salva, que você venha entender realmente a importância do perdão, que você venha perdoar não por aquela pessoa, mas por você. Não só falar eu te perdoo, mas viver literalmente o perdão, viver literalmente aquele amor, é você lembrar daquela pessoa que te feriu, sem mágoa nenhuma, é lembrar dela com gratidão, porque Deus te deu aquela oportunidade de você perdoar essa pessoa. Então, é isso que eu deixo pra vocês, a minha gratidão a Cíntia mais uma vez, e a gente vai retornar as unhas aqui, né? Depois vou mandar, gente, vem fazer a minha que é perfeita, depois vou colocar no Isso. final do vídeo. Vou postar como ficou as unhas. Isso. O antes Isso e mesmo, o depois. tá bom? Um beijo no Beijo. coração de vocês. Tchau. E até o próximo vídeo. Rapaz.